Atenção! Algumas das imagens desta reportagem foram gravadas em 2019, antes da pandemia do novo coronavírus. Isso significa que o material foi produzido em 2 momentos diferentes. Esta reportagem é fruto de um trabalho de conclusão do curso de jornalismo na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Devido à pandemia, algumas adaptações também foram necessárias. De segunda a sábado, ele percorre toda a suburbana. Mesmo em meio à maior crise sanitária da nossa época, ele não parou. Devagar, poderíamos dizer que de propósito, apenas para observar a paisagem de um lado e os problemas da cidade do outro. Resiste por tanto tempo por ser importante para quem vive aqui. E apesar de ser criticado pelas suas falhas, ele é lembrado, pois faz parte da vida de todos e é como se fosse um habitante da região. Mas logo, logo, ele vai deixar de ser. Será que você consegue adivinhar de quem estamos falando? Se você respondeu os trens do subúrbio ferroviário de Salvador, acertou. Quem mora aqui, com certeza conhece ou já ouviu falar neste transporte que se integrou à identidade da região a ponto de estar no nome dela. É hora de conhecer um pouco mais sobre a origem, história e mudanças desse meio de transporte. Mas antes de tudo, vamos falar um pouco sobre a região onde circulam e como os trens contribuíram para o desenvolvimento dela. Subúrbio ferroviário. Preste bastante atenção nesse nome. A palavra subúrbio vem do latim subúrbio, que significa tudo que está ao redor. No dicionário de urbanismo, o significado é outro. Parte da zona urbanizada de uma cidade situada em sua periferia. O subúrbio surgiu por volta do século XIX, quando acontecia a Revolução Industrial Europeia, que começava a ter forte efeito no Brasil e na Bahia. A região onde atualmente está localizado o bairro de Plataforma foi a primeira a receber uma indústria, a Fábrica de Tecidos São Brás. Com a fábrica, a região começou a ser ocupada pelos seus operários e familiares. Um pouco depois, com o passar do tempo, outros bairros foram surgindo e também foram sendo povoados. Algumas partes da região também abrigavam belas casas de veraneio. Afinal, apesar de ser afastada do centro, sempre teve belas praias e paisagens. Piripiri, por sua vez, já foi citado em um livro de Jorge Amado. Só de raro em raro, um fato inesperado rompe a monotonia dessa vida suburbana. Isso de março a novembro, porque nos 3 meses de férias, dezembro, janeiro e fevereiro, todos esses arrabaldes da leste brasileiro, dos quais Piripiri é o maior, o mais populoso e o mais belo, enchem-se de veranistas. Muitas das residências ficam fechadas durante quase todo o ano. Pertencem a famílias da cidade, abrem-se apenas no verão. Aí então anima-se Periperi, invadido de repente por uma juventude álacre. Rapazes a jogar futebol na praia, moças de maiô estendidas ao sol na areia, barcos a cruzar as águas, piqueniques, festinhas. Álacre, no caso, é uma palavra pouco usada hoje e significa alegre, vivo, animado. Porém, com o crescimento, as construções irregulares começaram a surgir e o que era local de veraneio se tornou um local periférico, com todos os problemas sociais que existem até hoje. Apesar disso, o subúrbio tem muitas qualidades que são cada vez mais reconhecidas. As praias passaram a ser frequentadas por moradores de bairros mais afastados. São Tomé de Paripe, Tubarão, as Ilhas de Maré e dos Frades e os centros culturais são alguns exemplos. Restaurantes são famosos não apenas pela comida, mas também pela vista. Muitos moradores também passaram a enxergar suas casas como pontos privilegiados, com uma vista para o mar e para o trem, e aí resolveram empreender. O Parque São Bartolomeu também é uma referência importante para o subúrbio. Segundo o último censo do IBGE, realizado em 2010, são mais de 280 mil habitantes em toda a região. Chegamos a esse número somando não apenas a população da Prefeitura Bairro do subúrbio, mas também bairros que fazem parte de outra Prefeitura Bairro, a da Cidade Baixa, e que também tem estações do trem, Santa Luzia e Lobato. Esse ano, a Prefeitura oficializou Colinas de Periperi, Ilha Amarela, Mirantes de Periperi e Vista Alegre como bairros.
Mas como essa divisão é muito recente, não dá para saber quantas pessoas moram em cada um dos bairros, nem o quanto a população geral aumentou. E o trem se tornou o meio de transporte que liga quase todos os bairros da suburbana. Necessário para muitos moradores, ele também é usado para passeio, por turistas e soteropolitanos que moram em outros bairros. Além disso, acompanhou toda essa história do desenvolvimento da região suburbana e também foi modificado com o tempo. Por falar em tempo, agora é a hora de falar um pouco sobre a história desse velho conhecido. Em 1852, quando a Bahia ainda era uma província, 3 membros da chamada Junta da Lavoura, grupo poderoso da época, queriam a construção de uma estrada de ferro para ligar Salvador a Juazeiro, na região norte. A ideia era trazer desenvolvimento econômico e social a uma região que era esquecida. Mas construir uma ferrovia naquele tempo não era uma tarefa fácil. Os donos do capital não queriam investir. Então, o jeito foi buscar apoio fora do Brasil. Foi aí que os membros da Junta da Lavoura foram à Inglaterra, país especializado nas estradas de ferro. Parte desse dinheiro, parte desse panorama ligado ao imaginário férreo vem da ótica londrina, vem da ótica europeia, né? Quando a estação é inaugurada, né, na década de 60 e tal, temos um prédio que vem, né, projetado lá da Europa, os modelos das estações em U, que a gente conhece em outros tantos lugares mundo afora, um prédio muito bem pensado para aquele contexto. Muitos dos participantes desse panorama são ingleses, né, são europeus, estão embutidos nessa ótica de pensar a dinâmica das estradas de ferro nesse período. O início do ano de 1860 marcou a inauguração da primeira estrada de ferro da Bahia e também da estação Jequitaia, primeiro nome da estação daqui da calçada. Como o trem naquela época alcançava diversas cidades, nada mais justo do que sinalizar aqui o nome da capital baiana. O historiador ressalta o momento importante que Salvador vivia naquela época e o papel que a ferrovia desempenhou naquele momento. As transformações urbanas e sociais foram grandes. Então, a estrada de ferro conecta essas áreas, né? Possibilita um dinamismo e um escoamento de mercadorias, um próprio translado de pessoa muito mais intenso. Imagine um deslocamento que era feito em dias em carro de boi, carroça ou qualquer outro tipo de veículo ou meio de transporte, que era feito agora pela locomotiva, né? Então, é uma mudança muito sensível nos mais diversos aspectos. Apesar da intenção de levar os trens até Juazeiro, a construção parou em Alagoinhas e apenas 33 anos depois foi inaugurado um complemento para chegar até o norte baiano. A estação Juazeiro foi inaugurada em 1896, no final do século XIX, e anos depois, as ferrovias brasileiras, inclusive as baianas, entraram em crise. Isso levou o governo federal a intervir para solucionar o problema. Em 1911, o então presidente Hermes da Fonseca unificou todas as empresas que administravam as ferrovias e delegou a administração da estrada de ferro a uma nova empresa, com um nome bem diferente, de origem francesa e belga. Em 1934, já no mandato de Getúlio Vargas, o então Departamento Nacional de Estradas de Ferro assumiu a administração do trecho, que passou para as mãos de uma nova empresa pública, a Aviação Férrea Federal Leste Brasileiro, a VFFLB. Em 1953, foi concluída uma duplicação do trecho Calçada-Paripe, iniciada em 1937. Um ano antes, em 1952, foi inaugurada a famosa Ponte São João e a eletrificação da parte que atravessa o subúrbio. Em 1957, outra mudança importante. A ferrovia passou a fazer parte da Rede Ferroviária Federal S.A., ou RFF-SA, como diz a sigla. Mas a partir daí, como quase em todo o Brasil, o trem foi perdendo importância e as ferrovias começaram a se limitar, aos poucos, ao transporte de carga. Ainda assim, ele continuou transportando mais e mais pessoas. Gente que chegava do interior, que voltava para ele, gente que chegava do próprio subúrbio.
E ali, ao mesmo tempo em que o trem era bastante utilizado, começou a ser sucateado. Em 1984, o governo federal criou a CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, para administrar os sistemas ferroviários urbanos das cidades brasileiras, separando das ferrovias intermunicipais. Mas a CBTU só assumiu o sistema de Salvador 4 anos depois, em 1988. Foi nos anos 80 também que o trem deixou de ir além de Salvador, passando a ir apenas até Paripe. E a administração da CBTU durou 17 anos. Em 2005, os trens foram parar nas mãos da Prefeitura de Salvador, em um programa de descentralização federal dos sistemas ferroviários pelo país. Em 2013, percebendo que não havia mais condições de administrar, a Prefeitura de Salvador passou os trens para o governo do estado da Bahia, onde estão até hoje. Atualmente, o trem do subúrbio funciona de segunda a sábado. Com a pandemia, nesse ano de 2020, a demanda caiu por 3 meses seguidos, março, abril e maio. Mas em junho, essa demanda voltou a subir. Mesmo com poucas pessoas nas ruas, o trem não parou. Consequentemente, a média de pessoas transportadas por dia também caiu. Em janeiro e fevereiro, antes da pandemia, estava na casa dos 9.000. Em março, houve queda para 7.500. Em abril, caiu para 4.000. E em maio, para 3. A partir de junho, a demanda foi subindo progressivamente, até chegar à casa dos 8.000 por dia em setembro. Em 2019, o sistema transportou quase 2 milhões de pessoas. Esse número poderia ser ainda maior se não fosse a pouca quantidade de trens e os problemas que acontecem. Atualmente, são 10 estações, da Calçada até Paripe, e 13,5 km de extensão. Os intervalos entre os trens costumam ser de 40 minutos nos dias úteis e mais de 1 hora aos sábados. As viagens costumam durar, em média, 25 minutos, e por isso, algumas pessoas preferem usar o trem para fugir dos engarrafamentos no horário de pico da Avenida Afrânio Peixoto, mais conhecida como Avenida Suburbana. Velho de guerra, o trem do subúrbio dará lugar a um monotrilho, que antes era chamado de VLT. Mas afinal, qual a diferença entre esses dois meios de transporte? O VLT, falando já um pouco dele, tá? Veículo leve sobre trilho. Ele vem, gente, é uma tecnologia, tá? Específica, e que ele já vem dentro de um histórico evolutivo, tá? Do bonde. Ele acaba sendo, digamos assim, uma tecnologia melhorada em todos os aspectos, em termos de características técnicas. A gente pode dizer que ele pode ser totalmente segregado na sua pista, digamos, na sua via, como ele pode estar compartilhando com os outros modos de transporte. O monotrilho, ele é um veículo onde ele tem pneus, ele tem as rodas de pneus, onde eles se deslocam exclusivamente numa viga elevada, tá? Onde essa viga elevada é como se fosse o seu guia. Ao contrário do que muita gente pensa, a ideia de se fazer um VLT na região do subúrbio é um pouco mais antiga, e o projeto não era do governo estadual, mas sim da Prefeitura de Salvador. A superintendente de mobilidade da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano, Grace Gomes, conta que o projeto foi encontrado durante a preparação de Salvador para ser uma das cidades-sede da Copa de 2014. Fizemos um levantamento de todos os projetos de mobilidade que existiam dentro de Salvador para vermos qual era a melhor proposta que apresentaríamos, um modelo de atendimento ao que a FIFA estava exigindo. Vimos que existia uma proposta de um VLT feito pela Prefeitura. Esse projeto estava na Fundação Mário Leal Ferreira, da Prefeitura, e nós então deixamos registrado que existia esse projeto de VLT lá. Mas no momento não tinha uma importância muito grande, porque essa área estava fora da área exatamente da questão do subúrbio, né?
comparando com a questão de onde estavam os pontos principais que a FIFA exigia. Tudo começou em 2013, quando a Prefeitura de Salvador transferiu os trens para o governo do estado administrar juntamente com o metrô. Naquela época, as dificuldades já eram insustentáveis. Os trens, além de mal cuidados por fora, também sofriam com a falta de manutenção mecânica. E além disso, as tentativas de melhoria do sistema não eram suficientes ou não pareciam dar muitos resultados. No final de 2012, por exemplo, a Ponte São João, que liga São João do Cabrito à plataforma, foi reinaugurada após 2 anos em obras. Mas logo na primeira viagem de inauguração, o trem quebrou. E no ano de 2013, pouco antes de passar para o governo, a prefeitura entregou um trem reformado com ar-condicionado. Era uma novidade que vinha em boa hora. Porém, apenas poucas semanas depois, ele parou de rodar. No começo, além de trazer trens mais modernos, a ideia era modernizar a linha férrea do subúrbio e criar mais estações. Atualmente, o trem sai da estação de Paripe, mas o governo do estado tinha projetado um novo ponto de partida, a Avenida São Luís, também em Paripe, conhecida como Estrada Velha do bairro. E o ponto de chegada também era outro, a região do Porto de Salvador, localizada no bairro do Comércio, passando pela feira de São Joaquim. Ao invés das 10 estações, agora seriam 21 e com 7 novas paradas no próprio subúrbio, em regiões como a do Lobato, São João do Cabrito e Coutos, por exemplo. Mas o tempo passou. As obras nem tinham começado e o projeto começou a ser contestado na Justiça. Em 2017, 2 decisões liminares, ou seja, provisórias, que não eram definitivas, suspenderam o edital de licitação por possíveis problemas. A primeira, em junho, apontava o risco de um contrato com cláusulas prejudiciais ao patrimônio e aos interesses públicos. A segunda aconteceu em julho, mas o governo foi notificado apenas em agosto e a razão não foi divulgada com detalhes pela imprensa. A terceira, em setembro, atendeu ao pedido de uma ação popular que também viu problemas no edital. Na terceira vez, o período de validade do edital acabou expirando no final do ano. Por isso, não pôde mais valer. Em 2018, o governo republicou ele. Em maio, o consórcio Skyrail Bahia, formado pelas empresas Metrogreen, dos Estados Unidos, e BYD, da China, venceu a licitação. E foi aí que começou a polêmica. A BYD propôs a construção não de um VLT, passando em superfície, mas de um monotrilho com vigas de concreto por onde os trens passariam. Ou seja, o que foi oferecido antes, agora apareceu de uma maneira diferente. Diversas entidades, a partir daquele momento, começaram a criticar a proposta. Gilson Vieira, coordenador do movimento Verde Trem, conhecido pela atuação em defesa não só do sistema ferroviário do subúrbio de Salvador, mas também da Bahia e pelo Brasil, é um deles. Na sua avaliação, a substituição não é correta. Quando acontece isso, eles não informam a população, não provocam o debate, esclarecimento e preservou a sigla VLT. Mas já estava aprovado o monotrilho, né, que é o monovia. A gente nem quer falar monotrilho, porque fala em trilho, as pessoas confundem com VLT e às vezes pensam que é a mesma coisa. Além de fazer errado, enganar as pessoas, porque a forma que eles encerraram a audiência pública em 2017 apresentando um modal e vem com outro, a obrigação seria decente, ético, trazer o debate para informar a comunidade que ia trocar o modal, que ia arrancar os trilhos, que ia ser uma outra coisa diferente. E não foi feito isso. E a gente tem um questionamento sobre isso. Os pontos citados por Gilson acabaram embasando uma 4ª suspensão do projeto. Em setembro daquele ano, o membro do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Pedro Lino, propôs uma medida cautelar que fez com que tudo parasse de novo. A alteração no tipo de material rodante motivou a ação do TCE. Na decisão, o órgão disse que o objeto da licitação foi ampliado, pois o edital republicado dizia uma coisa, enquanto que o primeiro dizia outra. O segundo fazia referência à implantação e operação de VLT ou outro modal equivalente de transporte público sobre trilho ou guia que o sustente, enquanto que o primeiro citava apenas a implantação e operação do VLT.
o que poderia ter aberto margem para que a empresa que vencesse a licitação não precisasse necessariamente construir um VLT, mas outro tipo de sistema. Mas os efeitos da decisão não duraram por muito tempo. Em janeiro do ano passado, a desembargadora Rosita Falcão, do Tribunal de Justiça da Bahia, determinou a derrubada da decisão do TCE, e um dos pontos foi justamente esse. Segundo ela, as definições dos diversos tipos de modais sobre trilhos dadas por especialistas no tema são imprecisas e, por isso, não permitem afirmar que houve uma ampliação do objeto da concorrência ou mera especificação. Com a decisão da desembargadora, a construção foi liberada. Em fevereiro, o contrato foi assinado, mas a ordem de serviço para o início das obras demorou um pouco mais para sair. Entre os meses de outubro e novembro, o governo do estado realizou audiências públicas com moradores dos bairros do subúrbio para apresentar o projeto. Com isso, só em dezembro as obras foram autorizadas. Mas aí veio a pandemia do novo coronavírus. E o que tinha que acontecer no início do ano acabou acontecendo apenas no final. Um momento bastante atípico da nossa história, que deixou pessoas vulneráveis ainda mais vulneráveis, pois essas pessoas poderiam ser diretamente afetadas com a parada do trem, que estava cada vez mais próxima. Segundo o governo do estado, a passagem do monotrilho será a mesma do metrô, que atualmente está custando R$ 3,90, o que dá um aumento de 680%. Esse aumento levantou questionamentos de várias entidades da sociedade civil. Será que pessoas mais pobres, que usam o trem pelo preço baixo, teriam condições de pagar por um valor mais alto? Foi por isso que o Ministério Público da Bahia, o BACO, Escritório Público de Engenharia e Arquitetura da UFBA, e a Tecmob, empresa que desenvolveu estudos sobre a implantação do metrô de Salvador, decidiram juntos realizar uma pesquisa em dezembro do ano passado. E os resultados foram contundentes. Segundo o estudo, o gasto mensal com transporte saltaria de R$ 20 para R$ 160, considerando 2 viagens por dia útil, ou seja, de ida e volta, a tarifas de 50 centavos do trem e de R$ 4,00 do monotrilho. Esse especialista afirma que entende a questão da tarifa, mas acredita que o poder público precisa implantar políticas para amparar as pessoas mais vulneráveis e que isso não deve impedir a implantação do monotrilho pela importância que a obra tem para a região. Porque esses usuários que estão pagando 50 centavos, eles não podem mais sair, eles estão condenados a ficar ali. Se ele quiser ir em qualquer lugar de Salvador, eles pagam mais R$ 3,80, né? Ou R$ 4,20. Se existem necessidades especiais para pessoas que precisam necessariamente chegar a um determinado ponto, isso precisa ser passado, saber quem são essas pessoas, elas precisam de verdade, de fato. Eu posso conceder uma gratuidade? Que tipo de gratuidade vai ser feita? Que tipo de incentivo eu vou fazer? Isso são discussões que não inviabilizam você fazer a integração de 215 mil pessoas, que são 220 mil usuários hoje aptos. Nós estamos tentando tirar 215 mil pessoas de usar, porque 4.500 pessoas usam aquele modal e precisam de uma atenção especial. Outro problema apontado é a remoção de 364 famílias no entorno das obras, cujas indenizações estariam abaixo do valor do mercado imobiliário, causando problemas para que as famílias encontrem outro lar na mesma região. Ilza Bittencourt foi uma das pessoas que tiveram a casa visitada pela equipe técnica do governo e da empresa. Moradora do bairro de Escada, ela conta que, apesar disso, não precisará sair da sua casa, mas algumas pessoas da sua rua deverão sair. Se tivesse que sair daqui, paciência, mas que a gente fosse então para um lugar melhor, mas graças a Deus nós vamos ficar, eu, né, pelo menos a minha casa. Só vai mudar algumas pessoas no início e no final aqui da rua, algumas casas que vão sair, mas serão poucas, e eles serão, sim, remunerados, né, irão ser ressarcidos com relação a essa casa, as casas, né, que serão retiradas, as pessoas serão indenizadas. E por cima vai ser mais alto, não vai ser na terra, né, como o trem. O que vai ter embaixo aqui é que os carros vão para a minha porta, vão passar na minha porta, vai ter praça, vai ter quadra poliesportiva. Então, o benefício, então assim, vai valorizar as casas daqui de baixo, vai valorizar a nossa orla. E claro, né, isso vai melhorar a nossa renda,
vai melhorar a questão da renda per capita local, vai melhorar, né, em questão da gente trabalhar para nós mesmos, né, ter assim uma oportunidade para as pessoas terem até um retorno, né, em termos de dinheiro. Sobre a questão da indenização procurada, a Skyrail Bahia afirmou em nota que as famílias serão atendidas de forma justa, transparente e igualitária, segundo as diretrizes do poder concedente e de organizações internacionais, sendo adotadas as melhores práticas em aquisição de terras e processos de reassentamento involuntário. O estudo do Ministério Público apontou que das 6.000 pessoas que usavam o trem por dia, 42% delas ganhavam à época da pesquisa menos que um quarto do salário mínimo e estavam abaixo da linha da pobreza. O perfil traçado aponta que 90% dos usuários eram negros, 80% chegavam à estação do trem a pé e cerca de 70% afirmaram que deixarão de utilizar a linha ou reduzirão o uso após a mudança do modal. Por causa disso, o Ministério Público baiano recomendou soluções para que as pessoas não fossem prejudicadas. Duas foram o aumento de frota e a redução de tarifa da linha metropolitana Mapelle, Ilha de São João, Terminal da França. Mas faltava resolver outra questão. Como ônibus municipais poderiam entrar no processo? Segundo a promotora de Habitação e Urbanismo do órgão, Hortência Pinho, as concessionárias de Salvador disseram que era possível absorver a demanda órfã do trem. O Ministério Público não manteve esse diálogo, mas a SEDU informou que manteve contato com a Prefeitura e a Prefeitura manteve contato com as empresas concessionárias, que informaram que tem condição de aumentar a demanda, atender a nova demanda, aumentar o número, não precisa aumentar as linhas, nem mudar linhas, apenas aumentar o número de ônibus e que eles teriam capacidade de absorver, foi a resposta da SEDUR. Nesse momento em que a gente está com as questões da pandemia, a queda no serviço de transporte coletivo por ônibus foi bem drástica. E me parece que as empresas de ônibus teriam, sim, interesse nesse aumento da procura por essas linhas. No final de outubro, o governo do estado trouxe 5 ônibus para rodar na linha metropolitana Ilha de São João, Estação Pirajá, que antes ia até o Terminal da França, no comércio. Mesmo sendo diferentes, elétricos e com ar-condicionado, a tarifa é a mesma dos ônibus metropolitanos comuns, que custam, atualmente, R$ 4,10. Mas Grace esclarece que, diferente do que foi divulgado, esses ônibus não irão substituir o atendimento dado pelos trens do subúrbio. O projeto da parada do trem, como é que vai ser esse plano de atendimento ao deslocamento das pessoas, foi entregue ao Ministério Público, foi entregue ao Tribunal de Contas, todo mundo teve acesso. Nós vamos divulgar bastante quando o trem for parar. 30 dias antes do trem parar, a gente vai começar a fazer toda essa divulgação de como as pessoas vão poder se deslocar nesse período, quais são os pontos de ônibus. Então, essa linha, ela vem nesse sentido de fazer esses testes com os ônibus elétricos para rodarem nos corredores e aproveitava ser uma linha metropolitana, já que a gente não pode interferir numa linha urbana, e levando para uma estação de metrô mais direta para trazer mais passageiros para o metrô. Questionado pela imprensa sobre o assunto no dia da apresentação dos veículos, o governador Rui Costa alegou que o executivo estadual não tinha condições de estabelecer várias tarifas na mesma cidade, pois o subsídio, ou seja, o valor repassado ao transporte público administrado pelo Estado, já é muito alto. Outra questão levantada por especialistas é que a construção das vigas por onde as composições do monotrilho irão passar gerariam grandes impactos urbanos. Segundo Denise, isso poderia esconder, por exemplo, a visualização da orla do subúrbio. Muda de forma negativa o ambiente construído, o visual de uma cidade. Certo? Então, é como se o monotrilho, visualizem isso no futuro, aquela estrutura elevada, certo? Estrutura de concreto mesmo, tendo de ser construída para passar esse monotrilho. Então, o primeiro impacto que a gente tem de falar do monotrilho é o impacto visual. É grandioso o impacto que o monotrilho vai trazer para uma orla que é uma orla que tem de ser
qualificada. É uma orla belíssima. Eu considero a orla do subúrbio mais linda do que a orla marítima. No entanto, na avaliação de Danilo, o projeto do monotrilho não traria impactos na paisagem do subúrbio. Ele faz uma comparação com o atual sistema de trens, que, segundo ele, traz mais impactos. Não vejo essa atrapalhação da visão, até porque ele vai passar meio alto na pista, a 3 metros de altura, e quem tiver no carro vai poder enxergar a Baía do Santo da mesma forma. Eu não vejo impacto urbanístico nisso, não. Mas, para mim, de verdade, o impacto maior é você passar com o trilho no meio e não permitir que a pessoa passe de um lado para o outro. Eu acho que isso é mais impactante do que o visual, entende? Eu acho que a barreira física, ela é mais impactante do que a barreira visual. E como os trilhos do trem vão dar lugar às vigas do monotrilho, muita gente se pergunta o que vai ser feito com vários pontos tradicionais, como a ponte de plataforma, a estação daqui da calçada e o túnel de Periperi. É hora de responder a essas questões. Mas antes, é importante lembrar que o projeto sofreu modificações. Agora, ao invés de 21 estações, são 22. A saída agora é de um outro ponto diferente, a Ilha de São João, uma localidade de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. Além disso, na região de São Joaquim, foi criado um trecho complementar, subindo pela Via Expressa, passando pela Soledade, Estrada da Rainha e Heitor Dias, até chegar ao Acesso Norte, onde se conectará com o metrô. O diretor técnico da Skyrail Bahia, Alexandre Barbosa, diz que há soluções de engenharia para a ponte de plataforma e o túnel de Periperi. Eles serão mantidos. A ideia é manter exatamente o que a ponte tem, a estrutura da ponte, né, todas as formas dela, apesar de não ser tombada pelo patrimônio, é um cartão postal da cidade. E aí a gente vai manter, a gente só tiraria os trilhos antigos, colocaria a nossa viga e o monotrilho passa exatamente do jeito que está. Nos túneis que está sendo feito, os túneis de Periperi, existe uma solução que o governo ele quer fazer um parque linear embaixo da nossa estrutura. Aqueles túneis eu pedi para a gente deixar aberto para que a gente possa passar com ciclovias, com a população. Então a ideia que a gente vai fazer, a gente vai vir por cima do morro, a gente vai fazer uma trincheira, né, uma solução de engenharia para o monotrilho passar na mesma altura que ele vem. Entre avanços tecnológicos, mudanças de estrutura, pontos positivos e negativos, temos uma certeza: o trem nunca foi só um meio de transporte. Parte cultural do nosso subúrbio, o trem, além de levar pessoas, também carrega histórias. E uma delas é a do tradicional forró no trem, realizado há muitos anos no São João pelo movimento Verde Trem, que é coordenado por Gilson. O evento traz muita música, diversão, dança e leva as pessoas para passearem de trem enquanto se divertem. Mas tudo isso vai mudar com a chegada do VLT. Assim, as atuais estações não serão mais as mesmas. Os trens irão parar de circular. Mas a boa notícia é que existe um projeto de preservação do trem em andamento. Grace nos adiantou e conta como ele será. Vou começar pela estação da calçada, que é uma estação muito bonita, ela vai ser transformada em museu, o Museu do Trem. Então, vários equipamentos que não estavam na nossa mão, estavam na mão inclusive do IFAM, né, do Instituto do Patrimônio, eles estão sendo passados agora para a gente, inclusive assim, a parte de talheres, de pratos que eram servidos nos trens que vinham do Rio de Janeiro. Era a forma que as pessoas tinham de vir, era de navio ou de trem. Então, vários equipamentos, os relógios que ficavam nas estações, os bilhetes que eram vendidos. Então, tem várias coisas muito interessantes e que vai ser montado um memorial, digamos assim, o memorial do trem na estação da calçada. Outras estações que têm um peso maior, como a estação de Periperi, ela vai ser reformada e vai ser utilizada por algum serviço público, como, por exemplo, um saque. Colocar ali um saque de forma que você consiga manter
a história de que ali era uma estação de trem, com a sua preservação de estética de estação de trem, mas tendo o seu aproveitamento para um serviço público. Tem estações que são menores, que não têm tanta importância, a estação de escada, ou qualquer coisa, mas a ideia é que nós possamos estar aproveitando dentro do projeto do Parque Linear esses equipamentos para estarem servindo ao próprio morador. Então não há intenção de destruir, e até esses trens aí eles vão continuar expostos, eu não sei ainda se dentro do próprio parque do pátio da calçada, ou no pátio de Piripiri, um trem exposto para que seja preservado essa história. Mas claro, do jeito que estava, não dava para ficar. O nosso objetivo com esse trabalho não foi decidir se o VLT ou o monotrilho era certo ou errado, mas sim mostrar os pontos de vista de quem estava envolvido nesse processo e principalmente quem seria afetado por ele, passageiras e passageiros. O nosso desejo, acima de tudo, é que as pessoas que vivem aqui tenham um transporte de qualidade. E assim encerramos o nosso passeio e a nossa matéria sobre esse ilustre suburbano que deixará memórias inesquecíveis.